Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast e hoje, no nosso 24º episódio, nós temos o prazer de receber aqui a psicóloga Daine, psicóloga com especialização em TA e pós-graduanda em neuropsicologia. Daine, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua, uma boa noite. Boa noite, Nilton. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para a sociedade em geral, mas principalmente para os papais e mamães, né, que têm suas crianças, os adolescentes. E assim, o tema é impactante, que começa Infância em Alerta, o universo do autismo, o impacto das telas, saúde mental e o papel da psicologia na era digital. Daine, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória como psicóloga e o que levou você, né, a, vamos dizer assim, curar a saúde mental das pessoas. Então, eu falo que caí na psicologia de paraquedas, né? Nunca foi um sonho, não era minha primeira opção de profissão, mas acabou acontecendo, né? E hoje eu sou muito grata por isso. Eu me formei em psicologia na UFBA, no campus de Vitória da Conquista, em 2018, né? Abril de 2018. E aí poucos meses depois eu iniciei minha atuação na clínica. Em janeiro de 2019, eu recebi um convite para atuar, né, fazer parte do grupo de uma equipe multiprofissional de um centro especializado que atendia crianças e adolescentes com deficiência. Então, ali foi meu primeiro contato, né, com esse público neurodivergente. Para mim foi um grande desafio na época, né? Porque eu estava recém-formada, eu não tinha experiência nessa área. Na época da faculdade, eu não foi uma opção para mim de estágio profissionalizante. Então, realmente, ali foi meu primeiro contato com este público, né? Foi meu primeiro contato com crianças autistas, né? Com outros transtornos que a gente também tratava ali. Mas eu fui muito bem acolhida pela equipe, pela sociedade também, né? Pela comunidade ali das famílias, me acolheram muito bem. Então, foi um período muito enriquecedor para mim. E aí veio a pandemia, né? 2020 veio a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu passei a atuar mais de forma remota, né? Foi quando eu me vi com muito tempo livre e com uma necessidade enorme de estudar sobre este tema do autismo. E aí foi quando eu me inscrevi nessa pós-graduação de TEA, né, do transtorno do espectro autista. Se eu não me engano, foi o primeiro curso da instituição na qual eu me formei. Foi a primeira turma, na verdade. E aí eu fiz essa especialização de forma à distância, né? Porque nós estávamos em período pandêmico. Depois que eu finalizei a especialização, foi assim um boom de procura por mim. Muitas famílias, né, começaram a me procurar para tratar de seus filhos, né, com transtorno do espectro autista. Aqui na região, na época, não tinha nenhuma profissional com essa especialização. Então, eu fui, né, sendo muito procurada, passei a atender em várias cidades na época. E com essa prática clínica, né, desde então, eu me formei em 2021, eu terminei a especialização. Com a prática clínica veio também a necessidade de me especializar mais, né, porque chegam muitas famílias me procurando para fazer uma avaliação diagnóstica, ou seja, famílias que não têm esse diagnóstico ainda. E aí eu senti a necessidade de fazer a pós-graduação em neuropsicologia, né, para melhorar a minha avaliação clínica, para entender melhor sobre os testes que a gente tem disponível, né, nós psicólogos, testes e protocolos. Então, em fevereiro desse ano, eu comecei a pós-graduação em neuropsicologia e finalizo em dezembro,
Então, a partir do ano que vem, eu já vou estar atuando também como neuropsicóloga. Bem resumidamente, foi mais ou menos isso aí. Beleza, Daine. Hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem muito bem né, essa área da TEA, né? Assim, quais são os transtornos do espectro autista que os pais podem notar, assim, talvez, eu não sei se nos primeiros anos, eu não sei quando é que é fechado o diagnóstico. Uhum. Tá, vamos lá. Hoje a gente está tendo, né, é um ponto muito positivo, a gente está tendo muita informação em relação ao autismo, porque estamos tendo muito diagnóstico, assim, é uma coisa bem, assim, alarmante, eu diria. São muitos diagnósticos de autismo, então, com isso também está sendo muito mais democratizado essa informação, né? A gente tem muitos profissionais que fazem, produzem conteúdo na internet, tem muitos cursos gratuitos também. Então, eu vejo que hoje nós já avançamos em relação a essa informação, que antes não era tão acessível assim, né? Mas vamos lá, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele afeta o desenvolvimento dessa criança. E assim, vou falar 3 áreas que são mais afetadas, né, que são as principais, eu diria, que é a área da comunicação, da socialização e comportamental, né? Então, são esses 3 pontos que são mais afetados. E esses sinais, eles aparecem sim, tá? Nos primeiros anos de vida. Inclusive, hoje mesmo eu fiz um post no meu Instagram falando sobre um exame que está sendo utilizado lá nos Estados Unidos para fazer esse diagnóstico de forma precoce. Porque a gente tem muita dificuldade hoje de fechar um diagnóstico de forma precoce e precisa. Então, muito tempo se perde, né, nesse processo de diagnóstico. E aí, esse exame que está sendo feito lá nos Estados Unidos, ele promete que esse diagnóstico ele será fechado em 12 minutos. Então, assim, é uma coisa surreal, né? Muito, muito boa mesmo, porque vai ajudar muitas famílias e muitas crianças. Então, assim, os primeiros sinais que os pais podem observar, né? Acho que primeiro é a questão do contato visual. Porque isso a criança não precisa ser tão mais velha, assim, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Já nos primeiros anos, nos primeiros meses, vocês já podem observar essa questão do contato visual. Essa criança, ela faz contato visual? Se ela faz, ela mantém esse contato visual? Né? São 2 pontos importantes. Outra coisa também é a questão do responder comandos. Normalmente, crianças autistas não respondem comandos. Então, se você chama pelo nome, ele não atende. Se você pede um objeto, ele não pega esse objeto, né? Por exemplo, pega a bola para mim, ele não pega a bola. É como se ele não estivesse ouvindo, né? Muitos pais, eles falam assim para mim, nossa, parece que meu filho ele não me escuta, né? Porque realmente a criança autista, a gente tem essa sensação de que ela vive no mundo dela. Outro ponto importante, que é uma característica também que pode ser observada, é a dificuldade que essa criança tem com o brincar funcional. O que é isso? É uma criança que pega um carrinho e ao invés dela pegar esse carrinho e esse carrinho andar, né, sobre superfícies de objeto, no chão, ela vira esse carrinho com as rodinhas para cima e fica girando essas rodinhas, né? E fica ali brincando dessa forma. Então, ela não utiliza o brinquedo de forma funcional como deveria ser, né? Não só com o carrinho, mas com outros brinquedos também. Então, a gente tem também a questão do atraso na fala, né? Ou a linguagem atípica, porque pode ser uma criança verbal que fala, mas que não fala de forma funcional. Ou seja, ela não consegue se comunicar, né? Os pais ou as pessoas que convivem com aquela criança não entendem de forma funcional o que aquela criança está querendo dizer. Tem também os comportamentos repetitivos que essa criança apresenta, que a gente chama de estereotipia. Então, pode ser assim, balançar as mãos, bater palmas de forma muito frequente, né, de forma muito repetitiva.
E outro ponto, né, que eu colocaria aqui como último, mas não menos importante, que é a sensibilidade sensorial. Então, não todas as crianças autistas apresentam, mas a grande maioria apresenta sensibilidade sensorial. Então, são crianças que têm dificuldade com luz, com som, com barulho, com texturas, com cheiro. Tudo isso pode incomodá-la de forma muito exacerbada. Ô, Daine, você falou de vários sinais, né, que a criança pode apresentar, mas tem situações que os pais podem passar despercebidos ou alguma situação que pode achar que é mesmo a situação de uma criança, da criança. Qual seria vamos dizer, o conselho para o pai ou para os pais acompanhar, né? Como você falou, a gente tem um avanço de casos muito grande, o pessoal às vezes associa muito, e aí eu não sei se de forma errônea, a pandemia, né, os filhos da pandemia, se de fato já tem algum estudo, alguma relação nesse sentido. Com certeza, né? A pandemia, ela deixou marcas e a gente está vendo, está colhendo as consequências disso agora. Mas, assim, pode se confundir, né? Esses sinais e sintomas. O meu conselho para todos os pais é: eu preferiria, enquanto mãe, pecar pelo excesso do que pela falta. Então, sempre olhe, sempre veja os marcos do desenvolvimento. Então, vamos lá. Meu filho, ele tem 1 ano e meio. O que é para meu filho estar fazendo com 1 ano e meio? Qual o repertório verbal que meu filho tem que ter com 1 ano e meio? Né? Meu filho com 1 ano e meio, ele já tem que estar socializando? Já é para ele estar sabendo brincar? Então, observar esses marcos do desenvolvimento. Se houver qualquer atraso, minha indicação é procurar uma avaliação de um profissional, né, especializado, porque esse profissional vai dar um direcionamento. Se existe um atraso, precisa haver uma estimulação, independente de qual for, né? Pode não ser um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, mas se existe um atraso, tem que haver uma intervenção para a gente correr atrás desse prejuízo. Né? Então, assim, se você, enquanto pai, enquanto mãe, observa qualquer um desses sinais e sintomas que eu falei aqui, é importante procurar essa avaliação e buscar por essa intervenção, não necessariamente focar em um diagnóstico, né? Eu não coloco o diagnóstico como um ponto principal da avaliação, né? É importante, de extrema importância, mas o foco deve ser que essa criança, ela seja uma criança funcional para que ela se torne um adulto também funcional. Você falou sobre os avanços que a gente tem e que caminha na questão do diagnóstico precoce. Qual a importância para o desenvolvimento da criança quando se descobre o autismo de forma precoce? É extremamente importante, porque alguns estudiosos e pesquisadores, eles falam de uma janela de oportunidades, né? O que é isso? De 0 a 7 anos de idade, essa criança, ela tem uma maior probabilidade de aprender, né? Então, assim, o cérebro dessa criança tem o que a gente chama de plasticidade, neuroplasticidade. É uma maior capacidade de aprender, né, e de conseguir manter esse aprendizado ao longo da vida, né, a longo prazo. Então, a intervenção precoce é extremamente importante por isso. Eu lembro que na minha pós-graduação em TEA, eu tive aula com 2 professores, são 2 psicólogos, e eles têm uma clínica, e eles levam isso tão ao pé da letra que eles não atendem nenhuma criança atípica que tenha mais de 7 anos de idade, porque eles entendem que a partir desses 7 anos de idade, os ganhos serão mínimos com essa criança. Então, por isso que é tão importante esse diagnóstico precoce, né, e essa intervenção precoce também.
Quais os desafios você percebe que as famílias enfrentam, tanto aquelas que ainda não fecharam o diagnóstico, ainda não têm a questão conclusiva, tanto para aquelas que já têm o diagnóstico? Nossa, assim, são vários. Eu vivo isso rotineiramente, né, porque eu lido com esse público. Acho que o primeiro de todos realmente é a demora do acesso a esse diagnóstico, por N fatores, por questões geográficas, por questões financeiras, às vezes por uma dificuldade dos próprios pais, né, de aceitarem que existe esse déficit, né, no seu filho, porque realmente é difícil você se colocar nesse lugar, né, entender que existe isso com o seu filho, que é o bem mais precioso que os pais têm, né? Então, eu colocaria como primeiro essa demora do acesso ao diagnóstico. O segundo ponto é a questão da falta de profissionais capacitados, assim. Isso vai, claro, depender muito do local que a pessoa mora, né? Por exemplo, aqui na nossa região, que é o interior da Chapada Diamantina, essa realidade já foi muito pior, de não ter acesso a esses profissionais capacitados, que estivessem também dispostos, né, a buscar essas especializações, a estudar, né, a se profissionalizar para poder atender esse público. Então, quando eu comecei a atender, eu lembro de relatos de famílias que se deslocavam para Vitória da Conquista, para Brumado, para Ceabra, para Feira de Santana, para conseguir essa intervenção. Então, assim, era algo muito dispendioso, né, para a família, para a criança, para todo mundo. Quebrava a rotina da criança, né, que é extremamente importante que crianças atípicas tenham uma rotina muito bem estabelecida. Então, são vários fatores, né? E a questão financeira, assim, realmente eu acho que pega bastante, porque a grande maioria das famílias não tem condições de bancar esse tratamento, porque a maioria das crianças que precisam de intervenção precoce, elas não precisam só de um psicólogo, elas precisam de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo, de uma TO, né? Então, são vários profissionais que atendem essa criança e é uma intervenção normalmente semanal, né? Tem neuropediatras que fazem essa solicitação até mais de uma vez por semana. Então, colocam lá psicólogo 2 vezes por semana, fonoaudiólogo 2 vezes por semana. Então, assim, é caro. É um custo alto que essas famílias têm. Aí tá, muita gente pode falar, mas as famílias têm acesso ao BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Não todas as famílias têm, mas quem atende aos critérios consegue esse benefício, que é no valor de um salário mínimo. Mas, de verdade, um salário mínimo hoje não dá para bancar este tratamento, né, de forma adequada, porque é um salário mínimo para bancar tratamento, para bancar alimentação, né, para manter, né, essa criança, e na maioria das vezes, tanto a criança quanto a mãe, porque um dos critérios para conseguir esse benefício é a questão financeira, né, a renda per capita familiar. Então, normalmente um dos dois não está trabalhando, né, ou o pai ou a mãe, para conseguir ter acesso a esse BPC. Então, assim, realmente não dá. E acho que um ponto também que deve ser falado desses grandes desafios que as famílias enfrentam é o preconceito, né? Apesar de estarmos avançando em relação às informações, ainda existe muito preconceito, né? Eu recebo mães constantemente relatando situações que enfrentaram no mercado, na escola, nas clínicas, né? Então, assim, a gente tem muito que avançar ainda em relação a isso. Você falou sobre a questão dessa dificuldade, de encontrar profissionais. Você tem alguma informação se a rede pública aqui, principalmente da nossa região, oferece, algum profissional? Sim. Em Barra da Estiva, hoje a gente tem a equipe EMUT. Eu não sei, não tenho muitas informações, porque apesar de trabalhar em Barra da Estiva, eu não moro em Barra da Estiva, né? Mas nós temos essa equipe EMUT que dispõe de
fonoaudiólogo, de psicólogo. Não sei se tem outros profissionais, mas esses dois eu tenho certeza que tem. Se eu não me engano, também tem psiquiatra. E não tenho certeza se existe atendimento com neuropediatra. Mas é uma equipe que pode ser procurada, né, para esse atendimento aí no SUS. E em Mucugê, né, que a gente também está na mesma região, tem esse centro que eu falei, que eu comecei, né, a atuar nessa área. Ele está funcionando. Hoje tem uma equipe multiprofissional bem legal, psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta infantil, psicopedagoga e assistente social. Então, tem esses 5 profissionais atuando lá. Você falou, Daine, sobre a questão de precisar de mais de um profissional, de um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo. No caso, há uma interligação da psicologia com esses demais profissionais para discutir o melhor caminho para a criança? Sim, com certeza. O ideal, né, eu falo que assim, a gente tem o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo ideal, seria interessante, né, que essa criança ela fosse acompanhada em uma clínica, né, única, que tivesse essa equipe multi, porque isso facilitaria essa discussão entre os profissionais. Mas eu sei que a realidade não é bem assim, né? A gente tem um profissional aqui, outro profissional ali, tem um em uma cidade, eu tenho outra. Então, acaba que nós profissionais nós mantemos esse contato de forma remota, né? Então, assim, aqui na região a gente só tem uma TO, que é a Cris. Eu tenho um contato muito bom com ela. A gente praticamente todos os dias a gente está conversando sobre nossos pacientes em comum, né? Com os outros profissionais também, com as fonoaudiólogas que atendem na região, eu tenho um contato frequente. Eu tenho esse cuidado de ter contato com os outros profissionais que atendem os meus pacientes. Os psiquiatras também, quando estão dispostos, né? Eu sempre estou em contato. Nós marcamos reuniões, nós fazemos reuniões de forma remota, videochamada, ligação, né? Mensagem. Então, assim, eu acho que é extremamente importante que a gente troque essas figurinhas, se for possível, se for necessário também, que juntos, né, possamos montar aí o plano de intervenção para essa criança, para que essa criança tenha o melhor tratamento possível. Mas, sim, na realidade, acontece essa troca entre nós profissionais por trás aí das câmeras, né, digamos assim. Aine, muito importante esses pontos que você trouxe, ficou muito bem esclarecido e com certeza os nossos ouvintes que vão nos assistir vai gostar muito dessa explicação que você deu sobre o autismo, que é uma situação que a gente está vivendo hoje com muitos casos e ainda não se tem uma explicação, vamos dizer assim, uma explicação precisa da ciência, né? Sim. E o que você chama atenção é para a questão da observação, para que os pais observem e não tenha, eu acho, e aí eu vou deixar uma opinião pessoal, como pai de uma criança autista, que não tenha, que o preconceito não precisa, não pode partir dos pais, não pode partir dos pais. A questão da observação e de procurar, igual você falou, e você falou muito bem, que é melhor pecar pelo excesso, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela ausência ou mesmo a negligência de tentar investigar uma situação. Uhum. E eu gostaria de que a gente vai partir para o nosso bate-papo, tem alguns temas muito interessantes, e a gente vai partir para o próximo aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, esses pais, e também para as pessoas que, infelizmente, tratam essa situação com preconceito ou com menosprezo, que é muito assim, revoltante a gente ver uma sociedade dessa forma. Sim. A mensagem que eu quero deixar é que tenha um olhar cuidadoso, né, para essas crianças, os pais principalmente. Não vai haver ninguém mais prejudicado do que os filhos de vocês.
caso esse cuidado seja negligenciado. É muito importante que esse diagnóstico ou essa intervenção, que não seja o diagnóstico, seja iniciada de forma precoce, porque eu sei que enquanto pais, né, o que vocês mais desejam é ver seus filhos saudáveis, felizes, crescendo, se evoluindo, se desenvolvendo, e às vezes por uma falta de um olhar, né, cuidadoso, por uma negligência, vocês podem estar deixando de ofertar isso para os seus filhos. Eu sei, eu tenho consciência do quanto é difícil se colocar nesse lugar de não, tem alguma coisa aqui, vamos procurar. Mas, como eu disse, né, muito melhor pecar pelo excesso do que por essa falta. Então, se houver o mínimo de dúvida, procurem um profissional, façam essa avaliação, tirem suas dúvidas. Se não estiverem satisfeitos com essa avaliação desse profissional, procure outro profissional, mas não deixe de procurar. É extremamente importante que o filho de vocês recebam esse cuidado, né? E recebam esse olhar clínico também. Enquanto as pessoas que têm esse preconceito, né? Eu só posso dizer que se informem, que busquem se informar. A nossa sociedade é uma sociedade mista, é muito heterogênea, então ninguém é igual a ninguém. A gente tem que acolher essas diferenças. E acho que a base para quebrar com este preconceito, para diminuir este preconceito, realmente é a informação. Então, busquem se informar. Tudo bem, Daíne. A gente vai entrar numa situação, no tema, na verdade, aqui, bem polêmico, que é a questão do uso das telas. E a gente vê hoje, cada vez mais, as crianças fazendo uso do celular muito cedo. E aí, Daíne, eu já te faço uma pergunta. Esse uso excessivo das telas pode mascarar ou agravar algum sintoma do espectro autista? Sim, pode. Acho que a maioria das pessoas já sabem dessa resposta, né? A tela usada de forma exagerada, ela pode tanto mascarar quanto dificultar, né, esse diagnóstico. Então, assim, o tempo exagerado de tela, ele faz com que essa criança ela deixe de interagir, ela deixe de brincar, né? O interesse dela pelas brincadeiras realmente some, porque é muito mais cômodo essa criança ficar no sofá, assistindo, tendo hiperestimulação cerebral, né, do que ela estar ali brincando, né, precisando já usar a imaginação, a criatividade. Então, quando essa criança ela passa a ficar muito tempo em tela, o cérebro dela não está sendo estimulado para desenvolver algumas habilidades, que foi as que eu falei lá atrás, né? Habilidade de interação social, habilidade da comunicação, né? Verbal e não verbal também. Então, a tela ela acaba mascarando isso. Já aconteceu de pais chegarem para mim e falar: não, meu filho é autista, né? A gente está buscando esse diagnóstico porque realmente tá com está apresentando essas dificuldades. E depois de algumas intervenções, alterações de rotina, principalmente do uso de telas, a criança simplesmente desenvolveu todas essas habilidades. Né? Então, pode realmente confundir também diagnósticos. Né? Não são todos os casos, claro, mas pode realmente acontecer. Quais são os principais impactos, cognitivos e emocionais do uso das telas por crianças pequenas? Eu dei uma palestra e falei sobre isso, acho que tem umas 2 semanas. E aí, para exemplificar melhor para vocês, eu vou citar um livro que eu tô até com ele aqui, que é esse aqui, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. E ele é psicólogo e pesquisador, né? E dentro dessas pesquisas, esse é um livro que traz muitos dados, é um livro grande, é uma leitura densa, tá vendo? São mais de 400 páginas, se eu não me engano. Mas vale muito a pena ler. Ele é um pesquisador lá dos Estados Unidos e ele trouxe, né, junto dessa pesquisa, um dado super importante. Ele percebeu que
A partir de 2010, o número de diagnósticos de ansiedade e de depressão aumentou substancialmente, principalmente no público infanto-juvenil. Né? E aí ele foi tentar cruzar dados, entender por que este número está crescendo tanto. Foi alguma crise mundial? Foi alguma questão cultural? Não. A única coisa que ele conseguiu entender que estava causando isso foi o uso exagerado dos smartphones, porque em 2010 foi justamente quando as pessoas começaram a ter acesso ao smartphone na palma da mão, né? Foi quando lançou aquele smartphone com toque na tela e acesso à internet de forma muito facilitada, né? Nos Estados Unidos foi em 2010, eu lembro que eu abri meu Instagram em 2012. Então, aqui no Brasil as coisas acontecem um pouquinho depois, mas não tão depois. Então, ele traz, né, ele argumenta isso, que o uso das telas, além, né, de roubar a saúde mental, está também afetando várias questões cognitivas das crianças, principalmente a questão da concentração, do foco, né? Porque o uso do celular, das telas, ele traz uma hiperestimulação. Então, esse cérebro, ele está sendo hiperestimulado. Você pode abrir o TikTok, o Reels do Instagram, são muitas informações acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é uma atenção que está sendo fragmentada. Hoje você pode ver, as pessoas não têm mais paciência para assistir um vídeo com mais de 1 minuto. Tanto que até essas ferramentas, né, de rede social, elas estão se adequando para isso. Os vídeos, eles têm no máximo 1 minuto. Então, você tem que passar um conteúdo ali com no máximo 1 minuto, justamente por conta dessa impaciência. As pessoas não estão conseguindo mais ficar muito tempo parado, estudando, lendo um livro, assistindo por muito tempo, né? E isso tudo por conta do uso exacerbado das telas. A gente tem, Daine, e aí uma sensação que eu acredito que todos nós sentimos, da questão da escassez do tempo. A gente percebe, e aí vai muito da questão do imediatismo que as telas se propõem a fazer. Né? Informação a todo momento na palma da mão, são lojas, consumo, tudo na palma da mão. Mas falando especificamente de pais, né? Pais que trabalham e que chegam em casa, às vezes, cansado, tem uma dose segura, uma forma segura do uso de telas? Tem uma idade mínima para que isso possa ser considerado mais, talvez mais aceitável? Sim, tem. Este psicólogo, né, do livro que eu mostrei para vocês aqui, ele é bem radical. Mas eu achei interessante a perspectiva dele. No desenrolar, né, da escrita dele e das pesquisas também, ele indica que este adolescente, né, ele tem acesso ao celular apenas no 9º ano. Então, assim, o 9º ano, os adolescentes estão entre 13 e 14 anos. Ele é bem radical, né? Porque se a gente para pensar que como está a nossa vida, né? A nossa rotina de hoje, é bem difícil você conseguir manter, né, uma criança, uma adolescente 0 telas até os 14 anos de idade. Quando eu vou fazer indicações para as famílias que eu atendo, né, eu sou muito realista. Eu sei o quanto é difícil, né, com a vida que a gente está tendo hoje, que os pais, os dois trabalham, tanto a mãe quanto o pai estão fora de casa. Eu sou bem realista, eu sei o quanto é difícil. Mas seguindo a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, eles indicam o seguinte: de 0 a 2 anos, 0 telas. De 2 a 5 anos, 1 hora de tela por dia, de forma supervisionada. E a partir dos 6 anos, que exista um limite equilibrado, né? De forma que essa criança ela não tenha ali o tempo, né, de brincadeiras substituído pelas telas,
que o seu tempo de refeições e horário de dormir, a sua rotina não seja interferida, né, por conta do uso de telas. Então, essa é a indicação hoje, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto da Organização Mundial de Saúde. A gente está acompanhando daí ao longo do tempo, né, a evolução das redes sociais e o consumo exacerbado das redes sociais pela crianças e adolescentes. Hoje a gente tem uma crescente muito grande do uso dessas ferramentas, inclusive em comunidades fechadas, para torturar pessoas, colocar adolescentes em situação vexatória, e isso transmitido ao vivo para aqueles membros daquela comunidade. Como esse uso dessas redes sociais tem afetado o sintoma, que você falou da ansiedade e também da depressão, porque muitos desses adolescentes procuram refúgio nessas redes sociais tão tóxicas para eles. Sim, realmente, assim, rede social é eu acho que talvez tanto quanto a internet, ela é prejudicial, né? Porque a internet a gente pode acessar várias coisas e a rede social ela traz consigo vários fatores negativos. Por exemplo, comparação. Eu atendo muitas adolescentes, né, que têm questões de autoestima por conta de comparação. Rede social a gente não mostra a realidade, né? Então, essas influências hoje, elas mostram o que elas querem mostrar. São pessoas que estão ali passando por procedimentos estéticos, né? São pessoas que mostram só a parte bonita, né? A parte boa. Então, assim, as redes sociais realmente não é um ambiente saudável para essas crianças e adolescentes, né? Criança, muito menos porque não tem filtro, são pessoas que falam o que querem, né? Não tem ali um filtro em relação ao seu repertório verbal, ao comportamento. Criança é como se fosse uma esponjinha. Tudo que vê, repete. Tudo que ouve, repete. Então, tem que ter um cuidado muito grande em relação à rede social. Neste livro de Geração Ansiosa, o Jonathan, ele fala sobre isso, né? O número de diagnósticos de depressão e ansiedade, ele é muito maior nas meninas. E aí, quando ele vai explicar o motivo, por quê que é muito maior nas meninas, ele fala que o público que mais utiliza rede social são as meninas. Enquanto os meninos estão usando outras plataformas, as meninas estão nas redes sociais, passando por efeito de comparação, estando ali num ambiente muito competitivo, né? Então, assim, é um ambiente adoecedor. E por isso que ele defende redes sociais a partir dos 14 anos, para tentar impedir que as redes sociais e internet interfira na construção da identidade, dos valores, das crenças, né, dessas crianças e adolescentes. Qual é o papel dos pais e dos cuidadores, babás, que acompanham essas crianças? Eu estava vendo agora, antes da gente iniciar, que fala um trechozinho falando o celular não é pai, não é mãe, não é babá, não pode substituir. Qual o papel? Porque hoje a gente tem muito a questão da revolta dos adolescentes, que os pais estão invadindo a privacidade, não pode controlar. Qual é o papel de respeitar também a situação do adolescente, principalmente, mas, sobretudo, supervisionar ele para que não aconteça nenhuma coisa de mal? Bom, essa supervisão, ela tem que começar na infância, porque vamos imaginar que esses pais, eles passaram a infância toda desse adolescente sendo permissivos, né? Não estabelecendo limites. E aí, de repente, chega a adolescência, esse pai e essa mãe quer intervir nisso. Quer intervir no tempo de tela, quer intervir no tipo de conteúdo. Então, o adolescente, ele realmente vai se sentir invadido. Ele vai sentir, poxa, por quê agora?
agora que eu já, né, adolescente tem muito isso, agora que eu tô grande, agora que eu já posso tudo, né? Então, assim, o ideal é que tenha essa conversa, esse diálogo, esse combinado, né? Eu gosto muito de trabalhar combinados com as crianças desde a infância. Os pais, eles precisam se colocar no lugar de autoridade com seus filhos. Ah, Daine, mas educação positiva sim é importante, tem que ter um diálogo, essa criança tem que ser validada, tem que ser ouvida, mas os adultos da situação são os pais. Então, quem tem que estabelecer as regras e limites são esses pais, né? Então, eu atendi já adolescentes e eles me falaram assim, eu sempre pergunto, quanto tempo de tela você passa por dia? Aí, esses dias uma adolescente me respondeu 12 horas. 12 horas. O dia tem 24 horas. Então, eu falei, e a escola? Ah lá, quando eu tô na aula, estou no celular. Tá fazendo o que no celular? E assistindo aula? Ah, eu tô vendo série, tô vendo TikTok. Então chegou no ponto que tá muito preocupante. Tá muito preocupante. As escolas agora, algumas estão estabelecendo, né, uma regra de não poder levar celular para a sala de aula. Sou super a favor. Mas esses pais também precisam intervir. Não, celular não é para você levar para a escola, né? Se der, porque eu entendo que tem adolescentes que estudam em outra cidade, que precisam ter um meio de comunicação. Mas tudo isso deve ser conversado, deve ser estabelecido desde muito cedo. Não é o seu querer, não é o querer da criança. Né? É o que pode, é o que deve. E quem tem que estabelecer isso são os pais, são os cuidadores que passam esse tempo com eles. Tem uma psicóloga que ela fala que os próprios pais não estão preparados para definir limites para a tela, porque nós, adultos, também estamos exagerando no tempo de tela. Então, também não adianta eu, enquanto mãe, não adianta eu cobrar do meu filho, da minha filha, algo que eu não dou modelo. Se eu passo muito tempo em tela, em tela, usando rede social, e aí eu falo para o meu filho para ele não fazer isso. Ele vai se justificar, ele fala, ué, mãe, você faz isso, então por que eu não posso? Né? Então a gente também tem que dar o exemplo em relação a isso. Então, Daine, esse eu acho que é o grande desafio desse tempo moderno que a gente vive hoje, porque tem toda a questão do consumo mesmo das redes sociais, e de fato fica muito difícil você colocar ou estabelecer limites quando você próprio não tem limites. A gente vê hoje uma situação muito grave com os adultos viciados em redes sociais e jogos e por aí vai, e realmente fica muito complicado essa educação. Talvez esse boom, né, que a gente teve aí em 2010, que você trouxe, que o psicólogo aí, autor do livro, traz, realmente começa aí, talvez, uma nova era da sociedade, que a gente vai, talvez, demorar muito tempo ainda para se adaptar. E nessa deixa, eu gostaria de trazer um tema que está gerando muita polêmica, principalmente de 2 semanas para cá, e aí a gente já entra na questão da sociedade e até que ponto, os limites, se perderam talvez, né. A gente está vivendo um mundo que a gente não tem mais a noção, do que é certo, do que é errado, Hum. se misturou muito, que é a questão dos bebês reborn, né, que a gente viu aí e tem muitos casos absurdos de que está acontecendo, e eu gostaria de ouvir você um pouquinho sobre isso, se isso é um conforto emocional ou se é algo, um alerta psicológico para quem faz esse uso, talvez abusivo do bebê reborn. Sim. Realmente, né, as redes sociais agora só mostram isso. E para mim também, enquanto profissional da área da saúde mental, foi um choque, né? É bem chocante a gente ver que rumo, né, que a nossa sociedade está tomando, apesar de saber e sentir na pele todos os dias que realmente a nossa sociedade está doente, né? Tem muita procura por nós profissionais da área da saúde. Mas então,
São várias motivações que podem levar uma pessoa a utilizar, né, um objeto inanimado, que é uma boneca, como um conforto emocional. Quando a gente vê um vídeo, a gente não consegue dimensionar o que cada um ali, né? Qual a motivação de cada indivíduo que está ali, né? Eu vi um vídeo que tem várias mulheres cantando parabéns, né, para o bebê reborn e as outras com cada um com seu bebê. Eu vi notícias de casal que entrou na justiça para, né, requerer a guarda, enfim, foram várias situações. Então, são várias as motivações. Pode ser por uma questão de luto, pela perda do filho, pode ser por uma gravidez interrompida, pode ser por uma infertilidade, pode ser por uma necessidade de afeto, de cuidado, de conexão emocional que essa pessoa não teve na sua infância, né? Principalmente pessoas que vivem em situação de isolamento social, né? De solidão. Pode ser por um histórico de traumas na infância, e aí, de uma forma inconsciente, essa pessoa ela busca por reparação utilizando esse objeto, né, inanimado como algo simbólico, né, e busca por essa questão emocional e afetiva. Ou seja, pode ser por N motivos. E sim, pode ser, muitos casos, né, devem ser por questões de transtorno mesmo. Quando a gente vai falar de diagnóstico de transtorno, a gente, enquanto profissional, sempre parte do pressuposto que eu só posso dizer que é um transtorno se isso está afetando a funcionalidade dessa pessoa. Então, se tem uma pessoa ali que ela está deixando de trabalhar, que ela está deixando de se socializar, de ter vínculos sociais saudáveis, que, enfim, que mudou a vida dela por conta deste comportamento, aí sim a gente pode identificar ali um transtorno. E se, ainda mais grave, se essa pessoa ela realmente acredita que aquele boneco, que aquele objeto, né, inanimado é um bebê, de fato, aí a gente já configura como um quadro psicótico. É uma pessoa que não está, né, na realidade, ela fugiu da realidade. E aí isso pode se caracterizar em alguns transtornos, né? Não só um, mas alguns. E aí vai depender de cada caso, né? De cada especificidade do indivíduo, né? Que a gente for avaliar. Eu estava vendo uma reportagem que diz que uma das maiores fabricantes desse tipo de boneca estava dizendo que ela já fabrica há mais de 20 anos e que ela não entendia a proporção que isso tomou agora Ah, na sociedade, né. Então, assim, a gente vê que realmente há uma procura maior por esses tipos de boneca nessa recente, né. sim, verdade. Eu acho que também a rede social, ela maximiza muito, né, isso agora, porque as coisas elas se tornam visíveis. Antes não eram tão visíveis. As pessoas também estão perdendo muito filtro, estão mostrando muita coisa, e aí acaba que a gente tem mais acesso a essas informações. Mas, de fato, não é um bebê novo, né? Não é um produto novo no mercado. Talvez o que seja novo é a forma como as pessoas estão utilizando, né, esse boneco, esse brinquedo, né, esse objeto. E aí realmente causa essa estranheza muito, muito grande nas pessoas que assistem, né? É porque se a gente for analisar de uma forma mais ampla, a sociedade já utilizava muitos mecanismos para até mesmo para se relacionar, né, com a questão de bonecas para ter companhia, né, tem situações, tem objetos que a sociedade já utilizava. Então, essa questão do bebê agora reborn é mais uma situação, né? É mais um objeto, vamos dizer assim, que estão se procurando. Sim, é verdade. O que eu vejo, Daine, é a questão
do risco, né? A gente tem um risco muito grande quando esse limite é rompido. Por exemplo, hoje a gente vê casos de mulheres, né? De mulheres que têm essa prática, inclusive pipocou nas redes sociais, mulheres que procuram atendimento para boneca, que procura até batismo, a gente já viu, né, a situação dessa. Estou falando da questão da sociedade estar doente, e a gente sabe que tem muita, por exemplo, muito fetiche em torno dessa situação, e a gente sabe que tem um dos casos, recentemente agora saiu a informação, uma pesquisa do governo falando dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, que é assim, uma coisa horrorosa que a sociedade permite, infelizmente, esse tipo de coisa. E aí eu fico nessa dúvida se esse tipo de comportamento pode influenciar que os casos históricos, a questão desses bebês, alguma coisa do tipo. Realmente, eu me preocupo muito com o futuro da sociedade. Sim, realmente é muito é, preocupante. Eu não vejo como como eu posso explicar, como uma condição. Por exemplo, toda pessoa que utiliza do bebê reborn, né, como um filho, um objeto simbólico, ela vai acabar futuramente é, sendo um abusador, né? Não é uma condição, mas pode estar sim associado, porque é um comportamento que foge, né, da normalidade. Sendo um comportamento que foge da normalidade, essa pessoa ela está mais predisposta a apresentar outros comportamentos também inadequados, né? Mas eu não vejo de fato como uma condição direta, como uma relação direta, né? Uma coisa leva a outra, mas pode sim acontecer. Então, assim, é um fato realmente preocupante. Acho que por isso que trouxe essa estranheza. E tem também a questão que eu vi muitas pessoas discutindo, a questão que as pessoas estão perdendo um pouco a noção em relação à questão financeira também. Porque é um boneco caro, bem caro, né? E as pessoas ainda fazem festas, enfim, gastam, né, com este boneco, como se fosse realmente uma criança. E a gente tem tantas questões sociais, né, tantas crianças precisando dessa atenção, e as pessoas estão perdendo o foco realmente, né, estão tendo um olhar muito egoísta. Eu vi uma discussão em relação a isso também. Então, uma situação que traz várias problemáticas e realmente, como é algo muito novo, a gente ainda não sabe como isso vai se desenrolar. Porque eu já vi que estão tentando, estão discutindo até leis, projeto de leis para essas mães, para ter atendimentos psicossociais. Então, eu não sei como é que isso vai se desenrolar, mas o que a gente tem certeza é que no mínimo, muito preocupante, né? Daí, né, a gente acompanhou ao longo do tempo várias doenças que surgiram e que dizimaram grandes partes da população e que até hoje ainda causa muita preocupação. A gente pode citar a AIDS, que foi uma doença que saiu e que hoje já se tem tratamento, mas é uma doença que mata muito também, ainda, em tempos atuais. Tem o próprio câncer, que é uma doença muito terrível, né? Que são vários tipos que tem e etc. Mas hoje, na sua visão, a pior doença que a gente está enfrentando são essas questões psicológicas? Sim, eu colocaria a ansiedade como o top 1, assim. Hoje, a questão de saúde mental está entre as três maiores causas de afastamento do trabalho. Eu, enquanto profissional, eu vejo
o aumento, assim, de demanda gigantesca. Eu trabalho em 3 cidades. Nas 3 cidades que eu trabalho, eu não tenho agenda, eu não tenho horário disponível, eu tenho fila de espera. Então, é algo muito preocupante, muito preocupante. E a forma como nós estamos vivendo as nossas vidas, eu me incluo nisso também, né? Essa vida tão acelerada, tão exposta a telas, isso tudo colabora para que nós possamos desenvolver ansiedade. Então, a gente está querendo ser muito produtivo o tempo todo. Nós não estamos nos proporcionando momentos de descanso, momentos de lazer. Então, a gente mal dorme, né? Mal come, ou come na frente de uma tela. Eu acredito que nós, seres humanos, nós não estamos preparados emocionalmente, cognitivamente e fisicamente para isso. A gente já está tendo muita evolução em relação à tecnologia, agora a gente já está tendo a IA, né, que é a inteligência artificial. Eu também não sei como vamos nos comportar a isso. É bom, é uma ferramenta incrível, mas para nós, enquanto seres humanos, eu não sei até que ponto isso é bom, porque eu acho que causa muito uma questão do comodismo, mais uma vez, do imediatismo. Então, eu não vou ler um livro, eu vou pedir a IA para fazer um resumo para mim. Né? Eu não vou assistir um documentário, eu vou pedir a IA para fazer um resumo. Eu não vou desenvolver um conteúdo para palestra, eu vou pedir a IA para fazer para mim. Então, assim, a gente tem caminhado realmente para um colapso, eu acredito. Você falou sobre a questão do atendimento e de não ter agenda disponível. Que bom, né? Que bom no sentido de que as pessoas estão reconhecendo a necessidade de procurar ajuda, e assim, é muito difícil você procurar ajuda, né? Se a gente vê tem umas tirinhas que passam nas redes sociais que fala que a palavra mais importante que a pessoa diz quando está no momento desse é preciso de ajuda. E a gente Verdade. sabe que é muito difícil a pessoa pedir ajuda, né? Principalmente no meio que a gente vive, regional, que as pessoas ainda fica receosa de demonstrar fraqueza, fica receosa de demonstrar que precisa de ajuda. E a gente não precisa ser forte o tempo todo, né, Daí? A gente tem que saber o momento de pedir ajuda. Perfeito. É isso, assim, eu tenho visto, as pessoas se colocando muito nesse lugar de vulnerabilidade, né, que antes era muito mais difícil. Tem se quebrado muito o tabu em relação à terapia, né. As pessoas antes falavam assim: "A terapia é para louco, é para doido". É um termo que a gente nem usa mais, né, esses termos. Então, eu vejo um movimento muito interessante das pessoas em busca de terapia. Muitas vezes, nem por questões de transtornos, às vezes mesmo para se conhecer, para se desenvolver, né? Para ter habilidades ali de inteligência emocional, de lidar com as dificuldades do dia a dia, de tomar uma decisão de forma assertiva. Então, as motivações elas têm sido diversas em busca da terapia. Isso para mim é um ponto muito, muito positivo, porque eu realmente não é porque eu sou profissional da área da saúde, porque eu também já estive no lugar de paciente. Então, é uma ferramenta muito poderosa e muito importante. Então, ver, né, as pessoas estando nesse movimento de busca por este cuidado me deixa muito feliz, mas em contrapartida muito preocupada de saber que as pessoas estão tão doentes, né? Eu falo isso de mim, enquanto psicóloga aqui da região, mas todas as minhas colegas que eu converso, elas partilham do mesmo sentimento, né? Da mesma realidade. Não tenho agenda, não tenho horário, não tenho agenda, não tenho horário. Então, isso também é preocupante. É bom, mas é preocupante, tá? A gente vive nessa dualidade, né? Daine, quais são os desafios, assim, hoje, de vocês? A gente citou aqui várias situações que ocorrem hoje nesse mundo, do caos que a gente vive, mas quais são os desafios, assim,
da psicologia tem alguns avanços, tem alguns estudos que já trabalha essa modificação que a sociedade está tendo? Sim, com certeza. A psicologia hoje, ela é uma ciência que tem avançado muito, né? Tanto por conta da grande demanda, quanto por conta realmente eu diria que talvez democratização da profissão, porque antes era uma profissão para era na verdade era menos acessível. As pessoas mais bem de vida, com maior poder aquisitivo, que tinham acesso à psicologia. Então, hoje a gente está tendo muitos avanços em relação a pesquisas, né? Porque, assim, gente, psicologia eu sempre falo, é ciência. Psicologia é ciência. Nós trabalhamos com bases científicas. As nossas intervenções são intervenções com base científica, foram testadas, foram aprovadas e nós colocamos em prática na nossa prática clínica. Então, hoje a gente tem muitos avanços. Vou dar um exemplo que eu estou também vivenciando na prática. Eu falei aqui que das três maiores causas de afastamento do trabalho está sendo questões de saúde mental, depressão, ansiedade. Então, com isso, aqui no Brasil, o governo ele já está se organizando, né, para colocar. Na verdade, a lei já está para ser de fato sancionada, para que todas as empresas de médio e grande porte tenham um profissional fazendo a avaliação psicossocial. Então, daí a gente atira que essa demanda ela está tão crescente e está trazendo prejuízos para as empresas de forma que esse profissional ele está se tornando essencial. Assim como o enfermeiro é essencial, né? O enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho. A psicologia também já está caminhando para ser essa profissão essencial nesses pontos, né? Não só ali na saúde básica, da unidade básica de saúde do SUS, mas também em outros contextos, como, por exemplo, a psicologia organizacional. Daine, o bate-papo está sensacional. A gente está chegando no nosso final do nosso podcast. Gostaria de agradecer você pela presença, pelos esclarecimentos. Com certeza, nossos ouvintes, nossos telespectadores, nosso público, de forma geral, vai poder acompanhar e vai poder tirar as dúvidas que tinha e conhecer um pouco mais, né, do seu trabalho, principalmente da questão do autismo e dessa questão que a gente discutiu, da ansiedade e de todos esses problemas que afligem, né, a sociedade como um todo. E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, né? O espaço aqui é aberto, o podcast Papo de AZ sempre traz temas que contribuem com o enriquecimento, né, e com o conhecimento da sociedade, e hoje você foi muito bem com as colocações suas. A gente só tem a agradecer e deixo para você as considerações finais, você pode ficar à vontade. Eu quero começar agradecendo pelo convite, né? Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, eu acho que tudo começa com conhecimento, com educação, com aprendizado, então eu sou super a favor e me coloco muito disponível, né, dentro dos ambientes que eu frequento para estar é, falando, né, do que eu sei, do que eu estou aprendendo, que eu estou sempre nesse lugar também de aprendiz. Acho que isso é para a vida, né? A gente está sempre aprendendo. Então, muito obrigada por disponibilizar o seu espaço, o seu público, para a gente falar um pouquinho de saúde mental. Eu espero que tenha sido um momento enriquecedor para todo mundo aprenda um pouquinho e que se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre alguma situação que a gente não conseguiu falar muito aqui, porque o tempo é curto, é um tema que a gente gosta de falar, acaba, né, se estendendo um pouquinho. Então, eu peço para que me procure, eu sou muito disponível, né, é só me procurar na minha rede social, no Instagram, que é pice.dainemendes. Então, é só me mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia.
Eu quero deixar aqui uma mensagem em relação à saúde mental mesmo, para vocês terem um olhar cuidadoso com vocês, como o Nilton bem colocou aqui, nós não precisamos ser fortes o tempo todo, porque nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos, nós temos nossas vulnerabilidades, e caso alguém aqui perceba que precisa de ajuda, ou algum sinal que eu falei aqui, né? Alguém identificou que o filho ou que o sobrinho, que alguém, né, tá apresentando esse sinal, procure um profissional. Eu acho que mais uma vez eu vou reforçar, peque pelo excesso, né? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E me coloco disponível, né, para vocês, para conversar, para tirar dúvidas. E é isso. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Quiser me convidar de novo, pode convidar. Estou aqui disponível, tá, Nilton? Com certeza, Daine. Agradeço mais uma vez e vamos sim. É, Depois a gente vai trazer outros temas. É muito vasto, como você mesmo falou, e infelizmente o nosso tempo é curto, mas numa outra oportunidade a gente vai sim ter o prazer de receber você aqui novamente. Muito obrigada. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado por acompanhar o podcast. Curta, compartilha, espalhe essa informação, leve essa informação a quem precisar. O podcast está espetacular e traz um tema muito importante para a sociedade. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Fiquem todos na paz e até o próximo episódio.